Vamos lá? A nossa aula hoje, com o objetivo de fazer uma revisão dos conteúdos até aqui apresentados, e para a próxima aula nós vamos fazer uma prova, né, uma atividade que vai valer no lugar da prova. Consiste justamente em vocês trabalharem um mapa mental, né, um mapa conceitual, enfim, tirando os principais conceitos apresentados durante essas aulas, para depois estar explicando esses conceitos, tá bom? É isso que a gente pretende estar realizando aí, né, nessa noite aí. E aí eu abro para vocês tirarem as dúvidas, né, para poder... Também vou passar os conteúdos também no AVA, como já estão no AVA, também vou disponibilizar também no grupo para vocês compartilharem aí no WhatsApp e tudo isso para poder facilitar também, tá bom? E eu já abro para vocês o que vai ser pedido também, tá bom? Para vocês poderem estar se organizando aí, tá? São dos nossos objetivos aí principais aí. Tá? Gostaria de começar com a discussão inicial sobre o BNCC e currículo, né? Nós fizemos lá nos nossos primeiros encontros uma apresentação sobre a Base Nacional Comum Curricular e chegamos até o Currículo Paulista. E esse percurso, ele se dá pelo fato do quê? Que a Base Nacional Comum Curricular era uma referência, né, obrigatória para se pensar o currículo, mas ela não é o currículo, ela não é o currículo em si, né? Ela é apenas uma base, uma referência do qual nós vamos preparar as nossas aulas, enfim, do qual as redes, né, vão preparar os seus currículos. Quando eu penso no currículo, eu estou pensando lá o que meu aluno precisa ter, o que ele precisa aprender, né? Tá? Então eu tenho um aluno num quarto ano, num quinto ano, em história ou em geografia, ele precisa ter determinadas habilidades para chegar às competências necessárias até então para que ele consiga prosseguir. É isso que a gente está pensando, tá bom? É isso que a gente está pensando. Então, o papel para elaborar e revisar os currículos na educação básica. A Base Nacional Comum Curricular, vocês podem estar revisando lá na primeira aula nossa. Ela orienta, né, o currículo não é algo novo, já se pensa em elaborar uma base a nível nacional desde da LDB de 96, já se pensa nisso, tá? E aí tivemos algumas tentativas, de fato, por exemplo, com os PCNs, né, nível nacional, tivemos também, e aí acabamos agora com a elaboração da BNCC, espera-se chegar a esse nível nacional, tá bom? É disso que nós estamos pensando.
Outra coisa importante, quando a gente fala na BNCC, que ela vai dar um rumo à educação, né? Aonde a gente quer chegar. Né? Então, é um documento, vamos dizer assim, mais filosófico, né? Onde que a gente quer chegar? Que aluno que nós queremos formar? Que se espera? Quais competências tem que ter um aluno para o século XXI? Vendo? Então, esses são os pontos conceituais. E aí, o currículo, ele pensa no caminho. Como é que a gente consegue alcançar essa educação do século XXI? Então, quais são as habilidades que meu aluno precisa ter para conseguir essa competência de uma educação do século XXI, uma educação que prioriza a questão das novas tecnologias, que se fala muito nas competências socioemocionais, tá vendo, meninos? Então, é toda uma discussão que vai permear essa base nacional comum curricular. Tá? Tudo bem até aí? Vou colocar para vocês, então, aqui na tela, como vocês podem perceber, já essas esferas, né? Esses grandes círculos que vão representar esse momento, tá vendo? Então, primeiro, a BNCC, pensa como se fosse um cone, né? Então, lá o centro dele apresenta-se a BNCC, que é quem vai estruturar todo o processo de educação no nosso país. Da BNCC, que é esse instrumento conceitual que indica que aluno que nós queremos, que visão de mundo que se deve ter, tal, nós vamos partir para a rede, ou seja, os estados e municípios, a partir da Base Nacional Comum Curricular, vão elaborar os seus currículos, vão pensar quais caminhos devem ser traçados para se chegar a o que pretende a BNCC. Correto? Então, existem a cada ano, e na educação infantil também, a cada ano, as habilidades e as competências que o meu aluno deve adquirir, ele deve conquistar. E pensando, lembra, que é sempre num processo progressivo, uma progressão dessas habilidades. Existe uma progressão. Nós discutimos muito isso nos primeiros encontros. Tá? Isso é algo importante para se destacar. Depois, nós partimos para uma outra discussão sobre a educação, sobre o currículo paulista. Então, como é que, no nosso caso, São Paulo pensou essa proposta? Nós vimos o quê? Que foi algo construído com consultas públicas, com a rede, com consultas públicas. E aí, essa proposta encabeçada pelo Estado de São Paulo foi aderindo os municípios. E aí virou o currículo paulista, que é um currículo de nível estadual, que abarca todas as prefeituras, né, os municípios, enfim, também vão seguir. Isso é importante dizer. E aí, o que tem de novo, né, para se trazer, que a BNCC apresenta,
e que faz essa reformulação do currículo e se transforma então, né, no currículo paulista, é que vamos pensar agora em uma educação integral. Quando eu falo educação integral, é diferente de falar de escola de tempo integral, voltando na discussão anterior. Escola de tempo integral, o aluno vai e fica lá das 8 às 5, enfim, ele está em tempo integral. Educação integral está pensando que esse aluno vai ser formado por inteiro, né, com as suas competências cognitivas, socioemocionais, no todo. Então essa é a educação integral do qual trata o currículo paulista. E que tem uma ênfase muito grande nas competências socioemocionais. Chegando a reformular os currículos, no nosso caso, do Estado de São Paulo, de colocar disciplinas como projeto de vida, né? Onde os alunos vão discutir com os professores e vão pensar modelos, enfim, aquilo que ele projeta para a sua vida daqui a algum tempo, e aí as disciplinas vão pensar em dar esse suporte para os alunos. Essa é a ideia, né, do projeto de vida. Então veja, uma educação integral, ela está pensando qual é a visão de aluno que se pretende, né? Então o aluno como um todo, não apenas como apenas a aprendizagem, mas a parte física, a parte emocional desse aluno, né? Pensa-se muito nessas competências cognitivas e socioemocionais. Então, como o meu aluno aprende, né, cognitivamente, como ele constrói o conhecimento, mas também como se dão as competências socioemocionais, já estabelecidas, né, de protagonismo, de resolver situações, problemas, de ter uma certa independência, coisas não muito subjetivas, né? Fala socioemocional, pode ser qualquer coisa. Não, já tem competências bem definidas aí. E uma integração do currículo, que o currículo consiga dar o suporte para esse aluno. Tá? E o objetivo é que futuramente o aluno, a partir do seu projeto de vida, ele faça as disciplinas que servem para dar sustentação ao seu projeto de vida. Então, se é um aluno que gosta de teatro, sei lá, ele vai fazer sobre o teatro específico, vai fazer aulas de literatura, vai fazer menos aulas de matemática, menos aulas de exata, e vai optar por fazer as aulas mais de humanas, por exemplo. Então, esse é um foco aí. E para o ensino médio, por exemplo, vão ter itinerários formativos para o trabalho, para o mundo do trabalho. Então, o ensino técnico, né? Algumas disciplinas que orientem para o trabalho. Isso que a gente está pensando nessa educação integral apresentada pelo currículo paulista. Tá? Aí, depois, nós pulamos, vou apresentar para vocês também, nós pulamos o quê? Para as tendências dentro da educação, as tendências liberal e progressista. É algo que a gente usou para fazer uma revisão. As tendências pedagógicas, elas já passaram pela vida de vocês em sociologia, em filosofia da educação, às vezes são aulas sobre história da educação, em outras disciplinas vocês acabaram aprofundando nessa discussão. E aqui cabe para nós não apenas assim procurar dissecar cada uma delas, liberal, conservadora, progressista,
a tecnicista, né? Desculpa, a tecnicista, mas que a gente tenha o entendimento das liberais, das progressistas, para que a gente consiga fundamentar o nosso trabalho. Tá? Pensei na liberal, tanto a conservadora, como a escola nova, quanto a tecnicista, né, dos anos 70 e tal, preparando para o trabalho, elas têm características em comum, do qual nós fizemos atividades para destacar. E percebemos que, no conjunto geral, as liberais apresentam pouquíssima participação dos alunos, então o professor sempre é o centro do conhecimento e ele transmite aquilo que ele sabe para o aluno, né? Muitas atividades mecânicas, apenas, muitas de vocês fizeram, né? De mapinha no papel vegetal, decorar textos e responder lá na chamada oral, ditado. Por que que isso acaba acontecendo? Porque as tendências liberais, ela não quer uma transformação da sociedade. Acredito que a sociedade capitalista, ela é a ideal e precisa apenas que você, enquanto indivíduo, consiga se adaptar, né, e ser um bom cidadão. Aprenda a conviver, a saber as regras da sociedade, entender o que pode, o que não pode e seguir as regras. É isso que se espera dentro de uma educação liberal. Então, preparar para o mundo do trabalho, preparar para ser um bom cidadão, né? Educação moral e cívica. Por quê? Porque o capital exige um preparo da sua mão de obra para atender, e esse preparo se dá através da educação. É isso. Então, se os liberais também têm uma ideia de que a ciência é exata, que não requer um questionamento, é neutra, a ciência é neutra. Então, se tem uma neutralidade científica, e um pesquisador foi e descobriu sobre um tema de história e tal, cabe a mim, enquanto professor, apenas informar o que aquele pesquisador descobriu e a você, enquanto aluno, apenas absorver esse conhecimento. Então, vira uma história que a gente fala, quando vocês ouvirem, história factual, ou seja, a história dos fatos. Por quê? Porque o fato, ele não muda. O que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu. Ponto. É isso. Então, se eu digo para você o que aconteceu, quando, como aconteceu, não cabe a você questionar, porque eu já estou dizendo para você os fatos. Então, cabe a você apenas gravar, decorar. Então, a história do decoreba, né, que você ia lá decorar as capitanias hereditárias, se dá por conta disso. Uma história que já apresentava os fatos, já te mostrava o que era cada um e você decorava. Acabou. Esse é um olhar liberal. Vamos pensar em vocês. Quando eu pego uma atividade lá do Dia do Índio, e era assim mesmo que a liberal apresenta, né? O Dia do Índio, você pega, vai lá no mimeógrafo, agora você não usa mais mimeógrafo, né? Vai imprimir, né? Vários índiozinhos e para as crianças pintarem. O que essa atividade tem? É uma atividade mecânica, apenas de pintura, de fixação e ponto. Então essa é uma atividade liberal, correto? Por que ela é liberal? Porque ela não traz um questionamento sobre que índio é esse, né? Ou indígenas, né? Se a gente pensar que não é o índio, são indígenas. E ela não te dá possibilidades para que o aluno faça o índio ou o indígena que ele tem na cabeça.
e sim aquele que você já está definindo para ele aí no papel desenhado. E esse tipo de atividade leva à construção de estereótipos, de preconceitos, porque a criança vai lá, pinta o índiozinho, tal, a peninha na cabeça, e ele começa a construir uma imagem do índio enquanto selvagem, lá no mato, na sua aldeia e tal, e acabou. Né? Nós vamos discutir mais sobre isso depois da prova. O problema é ter o índio ou o indígena que vive lá na sua aldeia? Não. O problema é achar que o indígena só vive na aldeia, que é impossível que ele viva por exemplo, na cidade, que é possível que ele viva e estude na cidade, que ele faça uma faculdade, porque ele é índio, entende? Então nós construímos às vezes esses estereótipos, e isso está ligado a uma personificação do indígena apenas como uma imagem única trazida por essa ideia tradicional, tá bom? Quando eu discuto sobre o indígena, sobre as diferenças entre eles, as culturas, que ele também pode estar em outros lugares, ocupando destaques na sociedade e tal, e mesmo assim não perder sua cultura e tal, eu estou agindo de uma forma progressista. As correntes progressistas, seja ela libertadora, inspirada por Paulo Freire, né, um dos seus pensadores, a libertária, uma corrente mais anarquista, e a crítico social dos conteúdos e tal, também uma corrente de cunho marxista, que vai pensar a função social que os conteúdos devem ter. Então eu não posso ensinar algo apenas por ensinar, mas ele tem que fazer sentido para o meu aluno. Isso tudo se apresenta nas progressistas. Tudo bem? É isso que nós vimos até agora durante nossas aulas. E eu considero esse primeiro momento um bloco conceitual das nossas aulas, o que fundamenta todo o nosso trabalho, que é qual é o objetivo de se discutir tudo isso até agora, meninas. É que vocês entendam que não parte do nada a história e a geografia, principalmente nos anos iniciais, que seja, né, tem uma relação direta e fundamentada e construída e olhada para o século XXI, para o que se pretende construir, que aluno pretendemos formar. Então, quando eu discuto que aluno nós pretendemos formar, e vocês já devem ter feito isso várias vezes nas aulas, de criticar a educação tradicional, que é muito fácil, aliás, e eu acho que todos aí acabam, de certa forma, tendo um consenso de entender que a educação tradicional, a corrente liberal, como toda, ela não atende à necessidade dos nossos alunos. Como assim? Ela não te dá uma resposta, porque hoje eu não preciso de um aluno que seja capaz apenas de copiar, de decorar as coisas e de fazer uma chamada oral e tal. Porque o professor que só consegue trabalhar dessa forma, ele não vai ter uma resposta no século XXI, porque existe uma mudança de paradigma muito evidente na nossa sociedade. Porque a sociedade da informação já parte desse princípio de que
as informações, o conhecimento, as informações estão para todos, né? Então, basta você pegar no celular, um computador, fazer uma pesquisa. Até o nome pesquisa, o seu conceito mudou, porque pesquisa, para mim, era ir até uma biblioteca, pegar um livro, fazer um resumo. Né? Acho que alguns de vocês já fizeram isso. E agora, se você falar pesquisa para o seu aluno, ele vai lá na internet e puxa o tema lá e pronto. Né? Porque as informações estão muito mais rápidas. Então, nós também precisamos pensar numa educação nesse sentido. Então, o que me vale enquanto professor, pegar para os meus alunos, levar 20, 30 índiozinhos para eles pintarem. O que vai estar saindo dessa atividade? Qual é a construção de um conhecimento que ele vai ter a partir de então? Sendo que muitas vezes esse índiozinho que você pegou lá, tanto faz, porque ele pode pegar e imprimir na casa dele 10 daquele. Entende? Então, não faz sentido nenhum uma atividade meramente mecânica, que não estimula nenhuma competência, nada, né? Que não condiz com a nossa realidade, tá? Eu não vou dizer aqui que uma criança não vai aprender nada se você trabalhar dentro do modelo tradicional, porque todo mundo aprende, alguma coisa está aprendendo, né? Uma criança, ela não vai, se você trabalhar lá com a cartilha Caminho Suave lá, ela não vai ficar retardada. Ela vai aprender alguma coisa, ela pode ser até alfabetizada, beleza? Mas não corresponde, não atende à necessidade da nossa época. Porque é um aluno que vai ser incapaz de questionar, de fazer as interferências nesse mundo, né? Então vai faltar elementos para que ele consiga, de fato, interagir nessa sociedade. É isso que a gente está pensando. Então, quando vocês pegarem lá as atividades de vocês com os alunos, existe um foco, né? Nós trabalhamos bastante, até colocando uma imagem aí, né? Partindo, por exemplo, uma aula que a gente usou argila, né? E aí, a partir disso, você pensar como eu trabalho uma aula de história, de geografia, a partir de algo prático, sensorial. A molecada vai lá, vai pôr a mão, vai amassar, vai construir algo, né? Então, isso é importante. Está dentro desse conhecimento, né? Como a gente não sabe quanto tempo ainda nós vamos ter, né? Eu acho que é importante a gente focar nessas questões, né? Nossas aulas, por exemplo, eu tinha uma ideia de trabalhar com outros temas além da argila, né? A gente ia trabalhar com papelão para montar máscaras, ia trabalhar com recortes de revista para montar painéis e outras atividades e tal. Então, cada aula a gente ia estar fazendo uma oficina, uma atividade, e depois, na segunda parte da aula, alguns textos para a gente discutir e tal. Né? Nós tivemos algumas adaptações aí no nosso modelo de aula, tá? E aí a gente acabou chegando nesse modelo atual, tá? Dito isso, o que é importante a gente saber? Que nós estamos, nesse momento,
trabalhando uma base conceitual, que é o que orienta o nosso trabalho nas aulas de História e Geografia. Essa questão conceitual dos documentos, né, recentes, que é a BNCC, que é o Currículo Paulista, indicam coisas muito importantes. Primeiro, educação integral. Pensar o aluno como um todo. Depois, competências socioemocionais, que nosso aluno também tenha essa possibilidade de se pensar a partir e construir, né, um protagonismo, uma equidade, algo que faça com que ele esteja preparado para essa educação do século XXI. Quando a gente fala uma sociedade mais informacional, uma sociedade onde os trabalhos eles se modificam a cada momento, então é preciso sempre uma capacidade muito grande de se adaptar a novas ferramentas, né? Eu acredito que, por exemplo, o fato da gente estar aqui nessa aula hoje, à distância, né, prova um pouco isso, né? Que a gente sair, infelizmente, tivemos que afastar um pouco, mas trouxe essa possibilidade de aprender uma nova ferramenta, de trabalhar online, o ensino à distância, esse tipo de coisa que a gente vem construindo, né? Então, são coisas que os nossos alunos já estão tendo de uma forma natural, entende? Então, não dá para mim, enquanto professor, chegar na sala de aula e simplesmente falar: não pode trazer celular para a sala de aula. Mas isso para eles é algo que não tem volta, entende? O aluno utilizar um celular em sala de aula. Agora, como é que eu, enquanto professor, vou fazer que o meu aluno não use o celular de forma errada? Como assim? Para ele não fique só lá no Facebook, no WhatsApp, e vendo videozinho e tal na aula, enquanto eu estou explicando ele nem aí para mim. Entende? Então, como é que eu utilizo essa ferramenta da internet, do celular, a meu favor, nas minhas aulas? Então, isso é uma competência que nós temos que construir enquanto professores. Porque existe aí, não sei se vocês estão me entendendo, um choque de geração. Porque a nossa geração não pensava dessa forma, né? Não agia assim. E agora, os nossos alunos, para isso é muito natural, né? Então, portanto, também, quando eu falo no currículo paulista aí, uma das bases do currículo também é a tecnologia, né? Que eles tenham aulas de tecnologia também, justamente porque é algo inerente a essa juventude aí, essa sociedade, tá bom? Então ele está pensando também nessa construção aí, tá? Então, para a gente fechar esse primeiro momento, gostaria depois eu vou abrir para as perguntas de vocês e tal, gostaria de destacar que é muito importante no nosso trabalho, enquanto profissionais em educação, né, essa parte conceitual, essa parte teórica, porque nós entendemos que existe uma relação de poder, existe uma disputa pelo discurso, uma disputa pela educação, porque a educação, ela transforma uma sociedade, a educação, ela serve para
transmitir os valores que se esperam, que o governo se espera, e de que forma que o cidadão tem que agir. Tudo isso é através da educação, tá? Então, a partir disso, nada é neutro. Não existe uma educação neutra. Então, são valores, tudo bem? Então, esses valores, meninas, a gente está a todo momento disputando os valores. E aí eu apresento para vocês esses dois lados de uma educação liberal, né, que atende ao capital como um todo, que é assim, dessa maneira que a gente observa, e apresenta então uma educação de uma forma progressista, né, e que procura construir a partir do olhar da classe trabalhadora, tal, uma forma de educação que represente. Então, cada grupo da sociedade procura, através da educação, algo que a represente. Tá? Então, como todos vocês já viram, já participaram da aula, às vezes das atividades que a gente faz, eu acredito muito numa educação que seja capaz de transformar, né? Uma educação pensando no modelo do Paulo Freire, pensando nessas construções, uma educação transformadora. Para se obter uma educação transformadora, é preciso que aquilo que a gente trabalha toque nosso aluno de forma que ele faça uma reflexão para a mudança. Entende? Para quebrar, muitas vezes, os preconceitos que existem, as discriminações que existem, o racismo que existe dentro da nossa sociedade. Então, discutir questões de raça, de gênero, né, homofobia, todas essas questões são importantes dentro do contexto da educação. Então, questões multiculturais, e todas essas discussões vocês têm e tiveram durante os semestres de vocês, tá? Então, de certa forma, tudo isso está presente. Para mim é importante que você entenda, primeiramente, que a educação existe lado, né? Não é neutra. Quando a gente pensa em construir uma educação transformadora, uma educação que consiga atender ao século XXI como um todo, é porque existe um consenso, né? E isso se deu, essa mudança, principalmente em termos de educação, acho que vocês já viram isso, né, na história da educação, ela se dá através dos órgãos multilaterais, né, dos organismos internacionais que vão pensar a educação, né, a partir de um modelo de Unesco ou das Nações Unidas, de todos aqueles que, após a Segunda Guerra Mundial, resolveram pôr um basta nas atrocidades que aconteceram nesse momento e passaram a ter uma política voltada para as minorias, atender as minorias. Quem são as minorias? Aqueles grupos oprimidos, marginalizados, no nosso caso o negro, a mulher, o homossexual, né, o trans, enfim, né, todo LGBT, enfim, que são alvo na sociedade de exclusão. Isso que a gente está pensando. Então, educar para a diferença, isso a gente trabalha muito. Então, de que forma que nós, na nossa aula, podemos fazer isso? Aí, para isso, existe todos os métodos, existem a base, né, curricular, e existe o currículo paulista. E, na última esfera,
que até chegar à nossa sala de aula, também está com base, né, na BNCC, que é o nosso plano, então a BNCC que orienta o currículo, que orienta o projeto pedagógico da escola e que orienta o plano de aula do professor. Então nós não estamos sozinhos, é isso que eu quero dizer, não estamos sozinhos, nós temos documentos orientadores para o nosso trabalho. E os documentos que orientam o ensino de História e Geografia são esses, tá? Do qual nós trabalhamos nesse primeiro bloco das nossas aulas. Tá? Muito obrigado pela participação. Eu vou encerrar essa primeira parte e abro para perguntas de vocês.